Capítulo da Bíblia, João 5. João capítulo 5. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus. E Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas. E que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes. Cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado. E a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute! Você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: "O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho." E, porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois, além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. A autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse a eles: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados. Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai, que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vem a hora. E ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Testemunhos a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: "Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade." Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos.
João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava. E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai, que me enviou, testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai. E vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer? Se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar. Não pensem que sou eu, que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo?